Hey guys, what's going on? Welcome to the Marley and Me course. This is chapter 4, Changes at Home. And today we're going to be talking about the differences and similarities between the two languages through the translation exercise. I'm going to show you how you can expand your vocabulary and focus on the most common words to then have the most efficient learning possible. Shall we get started? Let's go! Alright. Jenny e eu trabalhávamos bastante. Trabalhávamos bastante, tá? Em inglês eles falam work hard, mas se eu traduzir como trabalhar duro, alguns alunos já deram risada de mim, então agora eu fiquei com essa pressão aí. Nunca mais falo isso, eu fiquei com essa, como que chama? Trauma. Jenny e eu trabalhávamos bastante nos nossos trabalhos. Nós também trabalhávamos bastante em casa. Então, uma noite, eu disse: vamos tirar férias. Tirar férias para eles é go on vacation. Entrar nas férias seria para eles. Ir para as férias pode ser também. Jenny. O próximo dia, eu comprei 2 passagens de avião. Elas eram para umas férias. Veja só que como em inglês às vezes tem umas coisinhas que você realmente tem que ficar ligado. Para uma, não dá para falar uma férias, então você já tem que mudar aqui também. Para, nem precisa aqui, porque como a gente vai falar férias aqui, férias é no plural. Aqui vacation é no singular, então eles colocam o a, one, por causa disso. Mas a gente não precisa dele, então. Para férias de 3 semanas na Irlanda. O que iremos, aqui, né? Fazer, o que iremos. Aqui você pode colocar também what will we do, tranquilo também. What will we do? Tá tranquilão. What will we do about Marley? What are we going to do about Marley? O que vamos fazer sobre o Marley? Perguntou a Jenny. Nós podemos deixá-lo na casa, eu disse. Alguém pode ficar aqui com ele. Marley é um cachorro difícil, disse a Jenny. Aquela pessoa terá que ser gentil, mas também forte. Ele ou ela irá ter que ser seu chefe. Eu sei, eu disse. Então eu tive uma ideia. Kathy ama animais. A Kathy trabalhou no meu escritório. O próximo dia, eu perguntei para ela e ela disse sim. Antes dela chegar, aqui você vê que eles colocaram, né, em inglês, é no passado lá. Antes dela chegou. Mas aqui antes dela chegar. Uma diferencinha também, para você ficar ligado. Mas, igualmente, você poderia falar antes dela chegar, não tem problema nenhum. Before she, só tenha certeza que você coloca na terceira pessoa, que a gente está falando de she. Então, before she arrives, tranquilão. Antes dela chegar, ok? Aqui é antes dela chegou, antes dela ter chegado, poderíamos traduzir. Eu escrevi algumas anotações para ela sobre o Marley. Haviam 6 páginas de anotações. Eu mostrei elas para a Jenny. Eu esqueci alguma coisa? Eu perguntei. Você vê aqui o auxiliar, certo? Só colocando o verbo no passado. Jenny leu as anotações. Então ela disse: você não pode contar para Cat tudo isso. Ela não vai querer ficar com o Marley. Você vê que o to aqui está separando os 2 verbos.
Mas quando a Cat leu as anotações, ela sorriu. Marley e eu iremos ficar bem, ou iremos estar bem, ela disse. Tenha ótimas férias. Jenny e eu tivemos férias maravilhosas na Irlanda. O clima estava bom e quente, caloroso. Nós dirigimos em pequenas estradas do país, ou, na verdade, aqui, pequenas estradas do interior e andamos pelo oceano. E pelo oceano, né? Ao lado do oceano, não dentro do oceano. Pelo oceano, by that, no significado de ao lado do oceano. Provavelmente na praia. À noite, nós ficamos nas casas de famílias irlandesas. Nós esquecemos sobre nossos trabalhos na Flórida. Quando nós chegamos em casa, Marley correu para o lado de fora para a gente. Cat ficou de pé na porta. Ela parecia muito cansada. Sua sacola estava próxima a ela. Também pode ser bolsa. Eu peço desculpas, ela disse. Mas o Marley quebrou um monte de coisas na casa. Ele não foi obediente e ele não ouviu a mim. Nós agradecemos a Cat, mas ela queria ir embora muito rapidamente. Como você vê aqui, o to pode ser... pode ser não, está aqui para separar os dois verbos. Eu virei para o Marley. Tudo bem, Marley, eu disse. Amanhã você vai aprender sobre obediência. A próxima manhã, a Jenny e eu voltamos para o trabalho. Mas primeiro, eu coloquei a corrente em volta do pescoço do Marley e levei ele para uma caminhada. Marley começou a me puxar. Senta, Marley, eu disse. Marley sentou. Legal, vamos tentar isso de novo, eu disse. Nós começamos a andar e o Marley puxou-me novamente. Eu deixei a corrente muito curta e puxei ele de volta. Isso machucou ele, mas isso era a única maneira, ou essa era a única maneira. No final das contas, ele aprendeu sua lição. Ele andou próximo a mim e não me puxou. Eu me senti muito feliz. Bom, Marley, eu disse, eu sou o chefe. Alguns dias depois, Jenny me chamou no escritório, me ligou. John, ela disse, eu fui ver o médico. Eu vou, vou ter um bebê. Nessa vez, Jenny e eu fomos muito cuidadosos e você vê a razão de você ter que ler 2, 3 palavrinhas? Eu sempre leio 2 ou 3. Quando eu dou aquela mancadinha assim, de pensar que eu sei qual é, eu me lasco, que nem acabou de rolar aqui. Então, sempre bom você ler 2, 3, que nem careful. Então, já que é cuidadosos, e eu acabei falando, né? Poderia ter falado estávamos, que seja, somos, acabei errando, porque nós, dessa vez, Jenny e eu, fomos muito cuidadosos. Por causa do cuidadoso, essa é a razão que você precisa, quando você está traduzindo, claro, dá uma olhadinha, 2, 3 palavras ali na frente. Isso é uma ótima coisa para intérpretes fazerem, nem tanto para alunos de inglês, a não ser que você queira brincar um pouco com o seu cérebro.
E definitivamente ajuda no inglês, não vou dizer que prejudica, porque você pode ter essa facilidade, você definitivamente conhece as palavras já de vista e já consegue fazer tudo certinho. Fomos muito cuidadosos e nós colocamos para longe, ou seja, nós afastamos cada químico na casa. Jenny parecia bem. Ela levantava cedo cada manhã e levava o Marley para uma caminhada ao lado do oceano. Quando nós fomos para o médico, nós vimos nosso bebê na máquina. Mas eu não esqueci sobre Marley. Eu trabalhei com ele todo dia. Marley estava mais obediente agora, tá vendo? Was, were, tem muitas palavras que pode ser. Mas ele não ouviu a mim o tempo todo o tempo. Ele vinha quando eu chamava ele às vezes. No nosso quintal, nós tínhamos uma árvore frutífera de fruta. Marley amava comer fruta, mas isso passava através dele, rapidamente, passava por ele, o through, como através, né, through, através dele rapidamente. Seu cocô estava em todo lugar no quintal. Poop é uma palavrinha bonitinha para shit. É sempre melhor você usar poop. Se você tiver que usar essa palavra, usa poop em vez de shit, que fica melhor. His poop, seu cocô, estava em todo lugar no quintal. Ele comeu um monte de outras coisas também. Estas iam através dele, ou seja, passavam através dele e saíam, phrasal verb, no seu cocô. Brinquedos, canetas e tampas de garrafas. Eu comprei para Jenny uma corrente linda para seu aniversário. Ela amou a corrente, né? Fica estranho. Ela amou-a e ela colocou-a em volta do seu pescoço, tentando falar português. Mas algumas horas depois, ela chorou. Minha corrente, aonde está ela? Talvez eu não coloquei ela direito. Poderá, tá vendo aqui que é um phrasal verb? E alguns phrasal verbs você pode separar. Eu falo sobre isso no curso de gramática. Você pode separar. E aí você pode colocar pessoa, coisa, lugar aqui. Nesse caso, o pronome, né? Aqui, que é o pronome da corrente, pore. Colocar ela. Então, put on significa colocar. Por isso que ali está put it on, right? Nós olhamos em cada quarto, mas nós não conseguimos encontrar a corrente. De repente, a Jenny disse: "O que é aquilo na boca do Marley?" No fim eu vi o fim de uma corrente fina. Ah, não, eu chorei. Na verdade, aqui ele está falando eu gritei, tá? Mas quando você vê chorei, significa gritei. Na maioria das vezes, quando eles estão falando de situações assim, de pânico. Então, eu gritei. Ok, Marley, está tudo bem. Venha aqui agora. Por favor, dê-nos a corrente. Mas o Marley só olhou para a gente. De repente, ele jogou sua cabeça para trás. Ele está comendo a corrente, gritou a Jenny. Eu abri sua boca e empurrei a minha mão para baixo, mas eu não consegui encontrar a corrente. Nós iremos ter que esperar, eu disse. A corrente irá passar através do Marley e sair no seu cocô. Eu dei ao Marley um monte de fruta. E você vê lots of, você pode usar lots of ou a lot of.
mas não pode colocar tipo a lots of. Não poderia, por exemplo. Então você pode só usar lots of ou a lot of. Ou um ou outro quando você quiser. Usa os dois na mesma frase. I gave Marley lots of fruit. Então, eu dei ao Marley montes de fruta. Nós esperamos por 3 dias. Eu segui o Marley em todo lugar. Quando ele fez cocô, eu procurei pela corrente. Mas ela não estava lá. No 4º dia, eu encontrei ela. Depois, eu lavei ela. Ela estava muito limpa. Ela tinha um brilho lindo. Isso é maravilhoso, a Jenny disse. Ele brilha melhor do que antes. A Jenny usou, né? Vestiu. Eles vestem, tá? Corrente em inglês, eles não usam que nem a gente. Então ela vestiu, ou seja, ela usou aquela corrente por anos. Quando eu vi ela, eu sempre pensei do Marley. Nosso filho foi nascido, certo? Aquele negócio que eles falam foi nascido. Nosso filho nasceu no hospital St. Mary's em Palm Beach, que é uma das regiões lá. Nós chamamos ele de Patrick, um nome irlandês. As coisas vão mudar em casa para o Marley agora, disse a Jenny. Talvez ele não irá gostar das mudanças. Eu comprei... Perdão, eu não vi o R. Erro comum, né? Eu trouxe a Jenny e o Patrick, porque eu tô pensando em comprar. Eu trouxe a Jenny e o Patrick para casa do hospital. Patrick estava adormecido, e nós colocamos ele em nossa cama. Então, ou aí, nós fomos para a garagem e trouxemos o Marley para dentro da casa. Ele seguiu a Jenny para dentro do quarto, mas ele não viu o Patrick na cama. Então o Patrick fez um pequeno ruído e as orelhas do Marley subiram, outro phrasal verb aqui, foram para cima, ou seja, subiram. Aonde aquele barulho veio? Da onde? E aqui o did, você vê que ele está aqui só para colocar o come no passado, certo? E come from estão juntinhos ali. Where did that noise come from? De onde aquele barulho veio? De onde originou aquele barulho? O Patrick fez um outro ruído. Marley segurou aqui para cima, segurou para cima, assim. Segurou para cima uma pata. E Jenny e eu assistimos ele, ou olhamos ele. O que o Marley irá fazer? Aqui, ó. Going to do, certo? Going to, be going to, é o mesmo que will. E você vê aqui, is going to. What will Marley do? Seria a mesma frase. I thought. Marley pulou para cima na cama. Onto é diretamente a ação de o cão estar pulando para cima, é a ação de estar pulando em cima. Depois que ele já foi onto the bed, ele só está on the bed. Okay? Essa é a diferença entre onto e on. Onto é antes de você estar on. He jumped up onto the bed and then he was on the bed. Eu puxei ele de volta, rapidamente e segurei ele. Os olhos do Patrick estavam muito grandes, amplos, arregalados. Mas o Marley não queria machucar o Patrick. Ele cheirava em toda a volta dele.
em volta dele completamente. Agora o Marley tinha um novo, melhor amigo. Quando ele estava próximo do Patrick, ele não era selvagem e louco. À noite, ele dormia embaixo da cama do Patrick. 6 meses depois, Patrick começou a se movimentar por aí. Marley deitava no chão e Patrick escalava sobre ele, ou seja, acima dele, escalava para cima dele. Over tem esse sentido de em cima também. Às vezes, o Patrick puxava o pelo do Marley, mas o Marley deitava quietamente e não se movimentava. Nós éramos pais agora e nós estávamos felizes. Nós tínhamos nosso bebê maravilhoso, nós tínhamos nosso cachorro, nós tínhamos nossa casa ao lado do oceano. A vida estava boa. Então, quando Patrick tinha 9 meses de idade, a Jenny disse: eu vou, tá vendo? Como o be going to, em vez do will, é mais usado do que will. Você vê quantas vezes você está vendo will, quantas vezes você está vendo going to. Isso deveria te dar um toquezinho assim, que provavelmente na dúvida, going to é o que você vai usar. I'm going to have another baby. Eu vou ter um outro bebê. Para surpresinha. É isso aí. Essa foi a aula de traduzione, o exercício de tradução aqui dentro desse capítulo 4. O que você achou? Legal, né? Dá para expandir o vocabulário bastante com esses capítulos. E é claro que você pode voltar, verificar que você entende completamente. Agora o seu exercício é só você mesmo ler ali o texto. Pode imprimir o texto se você quiser, mas leia, anote as palavras que você não lembra e trabalhe com esse vocabulário que é menos fácil para você, para que você então possa adquiri-lo também. Se você quiser usando o Anki ou o que seja, é possível, tá bom? Então é isso aí. Vamos para a aula de redução de sotaque, que também é uma aula super importantíssima, aonde você vai aprender como soar e melhor como ouvir como um americano, um gringoloide. É para isso que estamos aqui. Muito obrigado pelo seu tempinho e até o próximo exercício. Continue praticando. Peace.